A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Bom dia, meus queridos irmãos. Hoje entramos no 9º e último dia de exposição do livro de Levítico. Estarei expondo os capítulos 25, 26 e 27. Quero aqui agradecer a Deus pela bênção e privilégio de poder compartilhar com vocês as meditações desse livro maravilhoso. Meu sincero desejo é que o receio e a dificuldade de ler esse livro tenha sido transformado em prazer e alegria de conhecer a fundo todo o plano redentor cumprido detalhadamente na vida e na obra de Jesus Cristo. Realmente, eu gostaria de poder me aprofundar mais, mas o tempo não nos permite fazê-lo. Muito obrigado a todos que acompanharam essa jornada abençoada. O capítulo 25, dos versos 1 a 7, vai falar do ano sabático. E aqui estava uma provisão maravilhosa para Israel a cada 7 anos. Quando eles entrassem em sua terra, eles deveriam cultivar a terra por 6 anos e colher seus frutos. Mas no 7º ano, eles não deveriam plantar nem podar suas vinhas, mas permitir que a terra descansasse durante todo o ano. Embora eles não tivessem trabalhado na terra, ainda assim eles poderiam esperar que frutas ou grãos crescessem voluntariamente. Nesse caso, eles não deveriam colher e nem armazenar essa produção. Entretanto, seus rebanhos e todos os animais selvagens de sua terra poderiam comer o que a terra tivesse produzido. Nos versos 8 a 17 do capítulo 25, nós vamos ver o ano do jubileu. Essa foi outra provisão graciosa de Deus para seu povo Israel. Ao final de 49 anos, um ano de jubileu foi ordenado, no 50º ano. Esta não era meramente uma celebração, e não apenas um ano de descanso para a terra. Mas no dia da expiação, o 10º dia do 7º mês, a trombeta deveria soar por toda a terra, como diz o verso 9, proclamando liberdade para todos os seus habitantes. Isso ocorreria apropriadamente depois que o sumo sacerdote oferecesse a oferta pelo pecado e levasse seu sangue ao santuário, fazendo expiação pelo povo. Neste 50º ano, chamado de jubileu, a sabedoria de Deus é vista em lidar com as desigualdades que se desenvolvem ao longo do tempo. Algumas pessoas enriquecem e os pobres tornam-se virtualmente seus escravos. As pessoas perdem suas propriedades e outras ganham com sua perda. Qualquer que fosse a condição em que se encontrava, escravo ou não, esse cidadão que havia perdido tudo recebia de volta a propriedade que possuía antes do ano do jubileu. Isso é um símbolo maravilhoso da grande equalização de todas as coisas quando o Senhor Jesus assume seu grande poder para reinar sobre Israel e as nações. O preço das coisas vendidas e compradas entre o povo deveria ser regulado pelo número de anos restantes até o jubileu, pois neste caso era realmente um arrendamento por aquele número de anos. Mas era importante que todos se lembrassem que não deveriam oprimir uns aos outros, ou seja, deveriam ser justos em seus procedimentos. Nos versos 18 a 22 do capítulo 25, nós vamos ver as bênçãos para a obediência. Enquanto Israel observasse os estatutos de Deus e guardasse seus mandamentos, eles habitariam na terra com segurança. A terra renderia bem para eles, para que nada faltasse. Essa foi uma promessa definitiva de Deus. Israel poderia questionar como seriam sustentados no 7º ano se descansassem na terra, como Deus havia ordenado. E a resposta era clara: Deus cuidaria para que o 6º ano produzisse 3 vezes mais, o suficiente para 3 anos. Eles comeriam dessa produção até o 9º ano, quando o que fora plantado no 8º ano fosse colhido.
Dos versos 23 a 34 do capítulo 25, vai falar do resgate de propriedades. Embora a terra sempre devesse ser devolvida ao seu proprietário original no ano do jubileu, também se a terra tivesse sido vendida, o proprietário original tinha o direito de resgatá-la pelo valor justo de mercado a qualquer momento, pois a terra pertencia ao Senhor. Se um israelita se tornasse tão pobre a ponto de ser necessário vender sua terra ou outras propriedades, também era possível que um parente o redimisse. O comprador deveria ceder nesse caso. O próprio vendedor poderia eventualmente ter fundos suficientes para resgatar sua posse, e se assim fosse, ele deveria contar o número de anos desde a venda e, claro, o tempo restante até o ano do jubileu, e pagar de acordo com isso. Pois no ano do jubileu, o primeiro dono não pagaria nada para ter a sua propriedade de volta. Uma exceção interessante foi feita no caso de uma casa própria em uma cidade murada. Se fosse vendida, poderia ser resgatada dentro de um ano. Mas se não fosse resgatada nesse tempo, a casa se tornaria propriedade permanente do comprador. Não seria devolvida no ano do jubileu. No entanto, essas casas em cidades ou aldeias sem muros deviam ser consideradas da mesma forma como as de campo. Elas poderiam ser resgatadas a qualquer momento e no ano do jubileu eram devolvidas ao seu dono original. No entanto, as casas dos levitas em suas cidades podiam ser resgatadas a qualquer momento e voltariam ao dono original na época do jubileu, pois os levitas receberam propriedades apenas em suas próprias cidades. Eles, portanto, tinham o direito ao resgate de sua propriedade. Nessas cidades, porém, haviam terras comuns, pertencentes a todos os levitas, e que nunca podiam ser vendidas. Dos versos 35 ao 38, nós vamos falar do empréstimo sem juros. Nos casos de pobreza em Israel, os vizinhos deveriam ajudar, emprestando dinheiro, mas não cobrando juros. Os judeus não eram proibidos de cobrar juros de estrangeiros, como veremos ainda em Deuteronômio capítulo 23, verso 20. Mas não deveriam cobrar nada ao lidar com seu próprio povo. Dos versos 39 a 55, o texto vai falar dos servos contratados, mas não escravos. Israel nunca deveria fazer escravos de seu próprio povo. Mas se alguém se tornasse tão pobre a ponto de se vender a outro, ele se tornaria um servo contratado. Ele não deveria ser oprimido como se fosse apenas uma propriedade de um senhor. No ano do jubileu, ele seria liberado para retornar à sua propriedade original, que também seria devolvida na época. Isso se aplicava também à sua família, pois Israel deveria se lembrar que todos os israelitas eram servos de Deus, a quem ele redimiu do Egito. Eles nunca deveriam ser vendidos como escravos, embora pudessem se tornar servos contratados. Isso era praticamente um contrato de arrendamento, como também acontecia com a venda de terrenos. Nenhum tratamento severo era permitido. No entanto, Israel foi autorizado a comprar escravos gentios e mantê-los permanentemente, fosse das nações ao redor ou daqueles gentios que se estabeleceram na terra. No caso de um estrangeiro morar ou peregrinar na terra de Israel, se ele fosse comprar um israelita, o israelita não seria sua propriedade permanente, mas poderia ser resgatado a qualquer momento por qualquer parente próximo. No ano do jubileu, ele seria libertado gratuitamente. Assim, os mesmos princípios aplicados a um israelita servindo a um gentio se aplicariam se ele fosse vendido a outro israelita. Ele seria um servo contratado, não um escravo, pois de um modo particular os filhos de Israel eram servos de Deus.
O capítulo 26 é mais ou menos um resumo das lições morais do livro de Levítico. Um capítulo que enfatiza a seriedade de se relacionar com um Deus de absoluta santidade e verdade. É dividido em 3 seções. A primeira das quais lida com as bênçãos da obediência, dos versos 1 a 13. Israel recebeu a promessa de uma bênção maravilhosa de Deus sob a condição de sua obediência à lei. O verso 1, portanto, insiste fortemente na obediência ao primeiro mandamento, alertando contra a idolatria em qualquer de suas formas. O verso 2 enfatiza a guarda dos sábados, como foi repetido muitas vezes nesse livro, e mostra o devido respeito pelo santuário de Deus, o lugar de sua habitação em Israel. A obediência aos estatutos e mandamentos de Deus resultaria infalivelmente na chuva sendo dada em sua estação apropriada, a terra e as árvores dando frutos saudáveis, a colheita sendo abundante, ocupando todo o tempo antes da vindima de seus vinhedos, e a vindima sendo tão grande para continuar até a época da semeadura. A provisão seria então totalmente suficiente para eles, e eles também morariam com segurança em sua terra. Todos estariam em paz, sem medo de animais ferozes ou inimigos, e se os inimigos viessem, seriam facilmente derrotados. 5 homens derrotariam 100 homens, e 100 homens colocariam 10.000 homens em fuga. Deus olharia para eles favoravelmente, tornando-os frutíferos e multiplicando a nação. Depois de comer a velha colheita, eles retirariam o restante para dar lugar à nova. Assim, a bênção seria contínua. E o melhor de tudo é que se eles obedecessem a Deus, Deus habitaria entre eles em seu tabernáculo, andaria com eles e seria conhecido como seu Deus, e eles próprios sendo conhecidos como povo de Deus. Pois o Senhor os lembra novamente que Ele é o Senhor deles, que os tirou da escravidão do Egito e tornou a dar-lhes dignidade e liberdade. Dos versos 14 a 39 do capítulo 26, nós temos os resultados tristes da desobediência. Essa seção ocupa a maior parte do capítulo porque Deus sabia que Israel não o obedeceria e eles precisavam do aviso claro que realmente se tornaria uma profecia precisa de sua história. O verso 16 começa com os detalhes de seu sofrimento por desobediência. Deus designaria sobre eles o terror de debilitar com doenças e febre, que poderiam rapidamente derrubar a força dos mais robustos. Eles semeariam sua semente, mas seus inimigos comeriam a colheita. Seus inimigos os derrotariam na batalha e os governariam com odiosa opressão. Temerosos, eles fugiriam apenas imaginando serem perseguidos. Depois de todas essas terríveis aflições, se o coração dos filhos de Israel permanecesse teimoso, Deus multiplicaria a punição 7 vezes mais, pois ele sabia como quebrar o orgulho da arrogância do homem. Então, em vez do belo céu azul trazendo promessa de bênçãos, os céus seriam como ferro, em sua forte resistência às más condições de Israel. A terra seria como bronze, dura e inflexível, de modo que não produziria. Se tais imposições ainda não derretessem seus corações em sujeição, então eles poderiam esperar outro aumento de 7 vezes em seus problemas. Deus enviaria feras entre eles, o que causaria uma terrível dizimação de seus filhos, gado e adultos. Suas estradas seriam reduzidas à desolação e ficariam desertas. Se essas coisas ainda não mudassem sua atitude, eles andassem contra o Senhor, então ele novamente aumentaria sua aflição 7 vezes mais. Enviaria a espada de seus inimigos contra eles e, quando se protegessem em suas cidades, seriam atacados por pestilências e que se tornariam presas fáceis para a crueldade de seus inimigos.
Seu suprimento de pão seria cortado e as condições familiares tão reduzidas que apenas uma mulher em cada 10 teria um forno para compartilhar com outras pessoas, para que o pouco que comessem não os satisfizesse. Os versos 27 e 28 são uma repetição dos versos 23 e 24. Como deve ter sido cansativo para Deus encontrar Israel consistentemente rebelde em face de tantos procedimentos disciplinares. Mas seu castigo traria então a terrível experiência de comerem a carne de seus próprios filhos e filhas. Observe o segundo livro de Reis, capítulo 6, verso 26. Em vez de se arrependerem com fé, orando a Deus, eles adotariam a horrível alternativa de matar seus filhos para satisfazer seu apetite. Esse é o tipo de coisa que viria junto com a adoração de ídolos em seus lugares altos. Deus destruiria esses lugares e mataria os idólatras, deixando seus cadáveres sobre seus ídolos quebrados. Cidades seriam devastadas e locais de culto destruídos. A terra se tornaria desolada, que até mesmo seus inimigos ficariam surpresos. O povo de Israel seria espalhado entre as nações, não perdendo sua identidade, mas sendo perseguido impiedosamente aonde quer que fosse. Durante o cativeiro de 70 anos, quando Nabucodonosor subjugou aqueles que então estavam na terra, ela foi reduzida a um deserto, por decreto de Deus, descansando e desfrutando dos anos sabáticos que Israel havia ignorado em sua desobediência a Deus, conforme os versos 34 e 35. O medo de seus inimigos seria tão grande que o som de uma folha sacudida os faria fugir, quando na verdade ninguém os estava perseguindo. Eles não ajudariam um ao outro em sua ansiedade egoísta de se entregarem sozinhos. Nas terras em que buscaram abrigo, seriam virtualmente comidos. Sua iniquidade traria mais e mais sofrimento às terras de seus inimigos. As 7 vezes citadas repetidamente prefiguram o tempo de angústia de Jacó, os últimos 7 anos dos tempos dos gentios, durante os quais seus julgamentos serão os mais severos. Dos versos 40 a 45 do capítulo 26, este importante capítulo termina com a promessa de restauração. A confissão do pecado, o reconhecimento de sua culpa, humilhação e profunda tristeza por sua iniquidade abre o caminho para essa restauração. Veremos imediatamente que isso se conecta novamente com o dia da expiação. É o ano do jubileu. Então Yahvé se lembra de seu pacto e se lembra da terra. Versículo 42. Para esse futuro arrependimento do remanescente de Israel e seu reagrupamento, a restauração da terra ao povo e do povo à sua terra, toda a palavra profética dá um grande testemunho disso tudo. No capítulo 27, dos versos 1 a 8, vai falar do voto pessoal. Não se tratava de uma lei que exigisse nada, mas de um voto voluntário feito a Deus. Embora não fosse exigido, quando o voto foi feito, era absolutamente necessário mantê-lo. Se alguém dedicasse ao Senhor alguém de sua família, o valor disso era estimado em moeda corrente, gramas de prata. Os versos de 3 a 7 trazem os respectivos valores de homens e mulheres em suas faixas etárias. O verso 8 faz uma exceção no caso da avaliação. Se alguém fosse pobre demais para pagar, o sacerdote tinha permissão para diminuir a avaliação para acomodar a pobreza dessa pessoa. Esta não é uma lei absoluta, mas uma lei temperada pela misericórdia, o que mostra que mesmo naquela época, que Deus é um Deus que se deleita na misericórdia. Dos versos 9 a 13 do capítulo 27,
Em seguida aqui nós temos a questão dos animais dados ao Senhor. Tudo o que foi dado como sacrifício era sagrado. Uma vez dado, não poderia haver troca. Nenhum substituto seria aceito em qualquer caso. Se alguém decidisse trocar um animal por outro, os dois animais seriam considerados santos e seriam doados ao Senhor. Se um animal impuro fosse dedicado ao Senhor, portanto não qualificado para a realização de sacrifícios, o sacerdote estabeleceria um valor no animal e, se fosse para ser resgatado, 1/5 seria adicionado à avaliação. Então ele poderia ser resgatado. Nos versos 14 e 15 do capítulo 27, nós vamos ver a dedicação de uma casa ao Senhor. Se alguém dedicasse uma casa ao Senhor, ela seria avaliada pelo sacerdote. Mas então, se a pessoa que a dedicou a quisesse de volta, ela pagaria o valor estipulado pelo sacerdote, acrescido de 1/5 desse valor. Nos versos 17 a 25 do capítulo 27, nós vamos ver um campo dedicado ao Senhor. Se um campo fosse dedicado ao Senhor, seu valor seria estimado de acordo com o volume de semente que poderia ser semeada nele. Isso nos diz que a colheita era mais importante do que o campo. Se o primeiro proprietário do campo quisesse resgatá-lo novamente, ele deveria adicionar a 5ª parte à sua avaliação. O caso de quem não quisesse resgatar seu campo, ou de sua venda para outro comprador, é adicionado no verso 20. Se assim fosse, então o campo, quando liberado no jubileu, seria santificado para o Senhor e iria tornar-se propriedade do sacerdote. Dos versos 26 até o 27 do capítulo 27, nós vamos ver a questão dos primogênitos dos animais. Sob a lei, em todos os casos, o primogênito de um animal era dedicado ao Senhor. Portanto, não poderia ser uma oferta voluntária. Deveria ser sacrificada porque pertencia ao Senhor. Mas um animal impuro não poderia ser sacrificado ao Senhor. Portanto, uma provisão foi feita para o seu resgate. Alguém poderia pagar o valor estimado ao sacerdote, mais 1/5. No entanto, se nós formos observar o livro de Êxodo, capítulo 13, verso 13, ele faz uma exceção. O primogênito de uma jumenta deveria ser resgatado com um cordeiro, mas se não fosse resgatado, a jumenta deveria ter seu pescoço quebrado. E aqui temos um significado nisso. O homem é como um potro de um burro selvagem, impuro, indomado e rebelde. Ele deve ser redimido pelo Cordeiro, o Senhor Jesus Cristo, ou então sua rebelião obstinada, sua dura cerviz, será quebrada por um julgamento divino. Todos os humanos são como os animais impuros, que necessitam, que precisam ser redimidos. Os versos 28 e 29 do capítulo 27, nós vamos ver que qualquer coisa totalmente consagrada ao Senhor, seja uma pessoa, um animal ou uma propriedade familiar, jamais será vendida ou comprada de volta. Tudo que é assim consagrado é santíssimo e pertence ao Senhor. Agora, o verso 29, eu creio que a tradução mais simples para compreendermos o sentido é a tradução King James atualizada, onde o verso 29 vai dizer: nenhum ser humano devotado ao anátema e à destruição poderá ser resgatado, terá de ser executado. E aqui eu preciso fazer algumas considerações. Quando lá no livro de Êxodo, no capítulo 20, verso 13, vai dizer, não matarás, na verdade a tradução correta deveria ser, não assassinarás, não matarás sem motivo, digamos assim.
Porque veremos esse mandamento da lei entrar em ação quando da conquista de Canaã, quando Deus vai colocar Canaã sob anátema, ou seja, colocar sob maldição todos os moradores da terra. E então a ordem divina era para matar todos eles. Nesse caso, os moradores, depois de terem sido pelo Senhor colocados sob anátema, não poderiam mais ser redimidos ou resgatados. Nos versos 30 a 34 do capítulo 27, nós vamos ver que o livro de Levítico termina apropriadamente com o dízimo, ou 1/10, do fruto da terra sendo santificado ao Senhor. O número 10 fala de responsabilidade. Então Israel foi responsável por render a Deus 1/10 de tudo o que ele deu a eles. Neste caso, Deus os abençoaria grandemente. Se um homem desejasse resgatar seu dízimo, ele deveria adicionar 1/5 ao seu valor. Nós não devemos nos esquecer que os dízimos naquela época não eram dados em dinheiro como hoje, mas com os frutos da terra e com os animais de seus rebanhos. Logo, não se deveria primeiro inspecionar os animais com o objetivo de manter os melhores e utilizar os outros animais inferiores para serem dados como dízimo. Mas fazerem essa doação do dízimo sem qualquer inspeção sobre os animais. Se fosse proposto uma troca, os 2 animais seriam considerados santos e não poderiam ser comprados de volta. O capítulo 27 termina dizendo que esses são os mandamentos que o Senhor deu aos israelitas através de Moisés no Monte Sinai. E assim, amados, nós concluímos a exposição e o livro de Levítico. Hoje estamos encerrando esse livro. Confesso ainda estar maravilhado em como o Senhor nos deixou um relato tão detalhado de tudo que Jesus iria cumprir em sua vida e obra. Embora crermos no sacrifício de Jesus e vivermos no tempo da graça seja tão mais simples, conhecemos os detalhes do plano da redenção em suas minúcias, fortalece e estimula nossa fé e gratidão. E além disso, mostra o incomensurável amor de Deus por cada um de nós. Que o Eterno os abençoe e até a próxima, se Deus quiser.